Meus queridos amigos, vocês já se sentiram exaustos, exaustos de trabalhar duro, de orar com fervor, de fazer tudo certo, mas ainda assim, sentir que uma porta simplesmente não se abre. Vocês já se perguntaram por que algumas casas parecem transbordar de abundância, enquanto outras, apesar de todo o esforço, mal conseguem fechar as contas no fim do mês? Alguma vez, você já teve a sensação de que existe uma barreira invisível, um muro silencioso de pé entre você e a prosperidade financeira que você tão desesperadamente busca? Pois bem, hoje eu quero revelar a vocês um princípio espiritual tão poderoso quanto antigo, um segredo que esteve oculto bem debaixo dos nossos olhos por séculos. Um princípio capaz de destravar as bênçãos dos céus e transformar o seu lar em um lugar de provisão divina. E quero deixar claro, desde o início, esta mensagem não é sobre superstição ou tradição vazia, mas sobre compreender o poder sagrado que Deus deposita nas coisas mais simples para manifestar a sua glória na vida daqueles que creem. A Bíblia nos mostra que Deus frequentemente usa o que é comum para realizar o extraordinário. Assim como a pequena pedra de Davi derrubou o poderoso Golias e o humilde cajado de Moisés abriu o grande mar vermelho. As coisas pequenas e aparentemente comuns em nossas casas podem se tornar instrumentos de bênçãos divinas quando dedicadas ao Senhor. E, meus amigos, o sal é um desses elementos sagrados. Ele carrega um significado espiritual profundo que vai muito além de temperar nossa comida. Ele é um símbolo de pureza-preservação e, acima de tudo, de uma aliança eterna. Mas antes de mergulharmos fundo neste segredo, quero que você faça algo. Se você já sentiu que existe uma força invisível bloqueando sua prosperidade, comente "Eu creio" aqui embaixo para que eu saiba que não estou falando sozinho. E se você está verdadeiramente pronto para uma virada de chave na sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho, pois a revelação que farei nos minutos finais deste vídeo é algo que você não vai querer perder. É a peça que faltava no seu quebra-cabeça. Portanto, enquanto caminhamos juntos por esta mensagem, eu os exorto a abrir seus corações e mentes a ouvir com atenção e a se preparar para agir com fé. Pois ao entendermos o significado espiritual deste ato simples, estamos prestes a destravar um princípio divino que pode mudar a atmosfera de nossos lares e liberar as bênçãos dos céus sobre nossas vidas. A Bíblia nos diz que Deus frequentemente usa as coisas mais simples para demonstrar seu poder e sua provisão. Assim como a pequena pedra de Davi derrubou o poderoso Golias e o humilde cajado de Moisés abriu o grande mar vermelho, também as coisas pequenas e aparentemente comuns em nossos lares podem se tornar instrumentos de bênçãos divinas quando dedicadas ao Senhor. O sal, meus amigos, é um desses elementos sagrados. Ele é mais do que apenas um tempero para a nossa comida. Ele carrega um profundo significado espiritual ao longo das Escrituras. Desde os antigos altares de Israel até as palavras do próprio Jesus, o sal tem sido um símbolo de pureza, preservação e aliança. É um lembrete das promessas eternas de Deus e um sinal de sua fidelidade imutável. No entanto, em nosso mundo moderno, frequentemente esquecemos o significado espiritual
dessa substância comum. Ignoramos seu poder de purificar, proteger e convidar o favor de Deus para nossos lares. Hoje quero compartilhar com vocês uma verdade profunda, um princípio que pode abrir as portas para a abundância divina e o avanço financeiro em sua vida. É um princípio enraizado na própria natureza da aliança de Deus e envolve algo tão simples quanto colocar sal em um lugar sagrado em sua casa. Isso não é uma superstição nem um ritual pelo bem da tradição. É um poderoso ato de fé que alinha seu lar com as promessas de Deus, convidando sua bênção e provisão para cada canto de sua vida. Portanto, enquanto caminhamos juntos por esta mensagem, eu os exorto a abrirem seus corações e mentes a ouvirem com atenção e a estarem preparados para agir em fé. Pois quando entendemos o significado espiritual desse simples ato, desbloqueamos um princípio divino que pode mudar a atmosfera de nossos lares e liberar as bênçãos do céu sobre nossas vidas. Há uma verdade poderosa e frequentemente ignorada que permeia as páginas das Escrituras. Uma substância humilde que usamos todos os dias, sem muito pensar. Carrega um profundo significado espiritual. Essa substância é o sal. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o sal é mencionado repetidamente como um símbolo da aliança de Deus, sua pureza e sua preservação de seu povo. Mas o sal não é apenas um tempero. É um lembrete, uma ferramenta nas mãos de Deus para demonstrar sua vontade e sua obra no mundo. Por que o sal é tão importante nas Escrituras? Porque Deus escolhe essa substância simples e cotidiana para revelar verdades espirituais profundas. A resposta é que o sal, em toda a sua presença comum, carrega uma mensagem de significado divino que não podemos ignorar. Ele fala da preservação de Deus, de seu povo, de suas promessas, de aliança e de seu chamado aos seus seguidores para serem uma influência preservadora em um mundo em decadência. E assim como o sal realça o sabor da comida, também a verdade de Deus enriquece nossas vidas quando permitimos que Ele trabalhe em nós e através de nós. O sal também é mencionado como um ingrediente-chave nas ofertas do Antigo Testamento, onde era usado para simbolizar pureza, compromisso e a natureza duradoura da aliança de Deus com o seu povo. O próprio Jesus, em seu Sermão da Montanha, chama seus seguidores de o sal da terra, não para serem jogados fora ou pisados, mas para serem uma força preservadora em um mundo que desesperadamente precisa da influência vivificadora de sua verdade. Em Mateus 5, versículo 13, Jesus declara: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Que declaração poderosa! Ele estava chamando seus seguidores para serem a força preservadora em um mundo em decadência, para carregarem as bênçãos da aliança de Deus em cada canto de suas vidas. Mas ele também deu um aviso dizendo: se o sal perder o seu sabor, como será temperado, não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Antes de começar, se você gostar deste conteúdo, comente o número 1 e inscreva-se no canal. Se não gostar, é só dar um like para apoiar, tá? À medida que aprofundamos a importância do sal nas Escrituras, descobrimos as camadas de significado que o sal tem para nós
como crentes. Não se trata apenas de preservar o que é bom. Trata-se de ser um sinal visível da presença de Deus, sua santidade e seu chamado em nossas vidas para sermos separados para seus propósitos. E assim, comecemos por entender a primeira e mais fundamental verdade sobre o sal nas Escrituras. O sal é um símbolo da aliança de Deus com seu povo, uma promessa de que Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará, e que Ele nos preservará até o fim. A Bíblia é um baú de tesouros de verdades divinas e um dos símbolos mais negligenciados, porém poderosos, em suas páginas, é o sal. Desde os primeiros dias da aliança de Deus com seu povo, o sal ocupou um lugar sagrado, um símbolo de pureza, preservação e a natureza inquebrável das promessas de Deus. Pode parecer um mineral simples, mas nas mãos de um crente torna-se um poderoso sinal de conexão e bênção divina. Quando olhamos para o mundo antigo, vemos que o sal não era apenas um item básico de cozinha. Era uma mercadoria preciosa, muitas vezes valorizada mais que ouro ou prata em certas culturas. Soldados romanos, às vezes, eram pagos com sal, dando origem à palavra salário. Ele preservava alimentos em uma era antes da refrigeração, simbolizando o poder de resistir à deterioração e à corrupção. Mas mais do que seu uso prático, o sal carregava um profundo significado espiritual no coração do crente antigo. Era uma parte integrante da aliança entre Deus e seu povo. Em Levítico 2, versículo 13, Deus ordena a seu povo: todo sacrifício da tua oferta de cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar a tua oferta de cereais, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Porque Deus seria tão específico sobre isso? Porque o sal simboliza a natureza eterna de suas promessas. Assim como o sal preserva e nunca perde sua essência, também a aliança de Deus é inquebrável, eterna e pura. Essa conexão sagrada entre o sal e a aliança é ecoada novamente no livro de Números, onde Deus fala a Arão e seus descendentes, dizendo em Números 18, versículo 19, tudo o que for separado das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-o a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo por estatuto perpétuo. Aliança de sal para sempre é perante o Senhor para ti e para a tua descendência contigo. Deus escolheu o sal como um sinal de sua fidelidade duradoura, um lembrete de que suas promessas são tão firmes quanto as montanhas e tão imutáveis quanto as estrelas no céu. No tempo dos profetas, esse simbolismo adquiriu um significado ainda mais profundo. Eliseu, o poderoso profeta de Deus, certa vez encontrou uma cidade cujas águas eram amargas e impróprias para beber, trazendo morte e improdutividade à terra. Mas o que Eliseu fez? Ele pegou uma tigela de sal e a derramou na fonte, declarando em 2 Reis 2, versículo 21. Assim diz o Senhor: curei estas águas. Não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. E desde aquele dia, as águas foram purificadas e a terra foi restaurada à vida. Meus amigos, há uma lição profunda nisso. Assim como o sal restaurou as águas de Jericó, trazendo vida onde havia morte e abundância onde havia escassez, também as promessas
da aliança de Deus podem transformar os lugares secos e estéreis de nossas vidas. Quando colocamos nossa fé na palavra imutável de Deus, quando agimos em obediência aos seus mandamentos, convidamos seu poder divino para trabalhar em nossos lares, nossas famílias e nossas finanças. O próprio Jesus afirmou o poder espiritual do sal, quando disse em Mateus 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Que declaração poderosa! Ele estava chamando seus seguidores para serem a força preservadora em um mundo em decadência, para carregarem as bênçãos da aliança de Deus em cada canto de suas vidas. Mas ele também emitiu um aviso, dizendo: se o sal perder o seu sabor, como será temperado, não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Meus amigos, este é um chamado para permanecermos fiéis, para nos apegarmos às promessas de Deus e nunca perdermos o poder sagrado de nossa relação de aliança com Ele. Hoje, quero desafiá-los a reclamar o poder sagrado do sal em seus lares. Encontrem um lugar sagrado em sua casa e consagrem-no ao Senhor. Que seja um lugar de oração, um lugar onde vocês convidam a presença de Deus, um lugar onde vocês proclamam suas promessas sobre sua vida e sua família. Peguem uma pequena quantidade de sal, não como superstição, mas como um poderoso símbolo de sua fé na aliança inquebrável de Deus. Declarem que seu lar é um lugar de provisão divina, onde as bênçãos de Deus fluem livremente, onde sua presença habita e onde suas promessas são cumpridas. Ao fazerem isso, lembrem-se das palavras do salmista em Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando vocês colocam esse sal em seu lar, estão declarando que cada centímetro de sua casa pertence ao Senhor, que sua mão de bênção repousa sobre sua família e que o devorador não tem lugar em suas finanças. Vocês estão convidando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó para habitar em seu meio, para abrir as janelas do céu e derramar bênçãos que vocês não podem conter. Não perca! Assista até o final do vídeo para descobrir uma surpresa especial só para você. Curta e compartilhe. Agora, portanto, meus queridos amigos, deem este passo de fé. Que o poder sagrado do sal os lembre da natureza eterna das promessas de Deus. Que seja um testemunho ao mundo de que vocês servem a um Deus que é fiel, um Deus que cumpre sua palavra, um Deus que abençoa aqueles que honram sua aliança. Pois neste simples ato, vocês podem encontrar o avanço pelo qual têm orado, a abundância que têm buscado e a provisão divina que só pode vir da mão do Deus Todo-Poderoso. Enquanto continuamos nesta jornada de fé, quero que vocês vejam o poder da obediência simples à palavra de Deus. Ao longo das páginas das Escrituras, encontramos um padrão divino, um princípio sagrado, que revela o coração de Deus para com seu povo. É o princípio de que quando obedecemos, mesmo nas menores coisas, desbloqueamos o fluxo de provisão divina em nossas vidas. Considere a história da viúva nos dias do profeta Eliseu.
Seu marido havia morrido, deixando-a com nada além de uma montanha de dívidas e 2 filhos que estavam prestes a ser tomados como escravos para satisfazer os credores. Em seu desespero, ela clamou ao homem de Deus, dizendo em 2 Reis 4, versículo 1, Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem servos. Essa mulher estava em um lugar de profundo desespero, presa por circunstâncias além de seu controle e enfrentando a perda de tudo o que lhe era caro. Mas ouçam a resposta do profeta. Ele não lhe ofereceu um empréstimo ou mesmo uma palavra de conforto. Em vez disso, ele lhe deu uma instrução simples. Ele perguntou, que tens em tua casa? Ela respondeu, em 2 Reis 4, versículo 2, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Meus amigos, é aqui que o milagre começa. Não com o que ela não tinha, mas com o que ela já possuía em sua casa. Eliseu, então, lhe deu um comando estranho. Ele disse em 2 Reis 4, versículos 3 e 4, vai pedir emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas essas vasilhas e põe à parte as que se encherem. Isso deve ter parecido uma coisa tola de se fazer. Ela tinha apenas uma pequena botija de azeite mal suficiente para encher uma xícara. No entanto, o homem de Deus estava lhe dizendo para coletar o maior número possível de vasilhas vazias. Foi preciso fé para agir segundo essa palavra. Foi preciso obediência simples e inquestionável para mover seus pés e começar a reunir aquelas vasilhas vazias. E o que aconteceu depois? A Bíblia diz que enquanto ela derramava o azeite, continuava fluindo. Vasilha após vasilha foi enchida. E quando ela finalmente ficou sem vasilhas vazias, o azeite parou. Ela voltou ao profeta e ele disse em 2 Reis 4, versículo 7, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do que sobrar. Que imagem poderosa da provisão de Deus! O ato de obediência dessa mulher transformou seu lugar de desespero em uma casa de abundância. Sua pequena botija de azeite tornou-se uma fonte de bênção, não por causa do azeite em si, mas por causa de sua obediência à palavra do Senhor. Ela honrou a Deus com o que tinha e ele o multiplicou além da medida. Meus amigos, o mesmo princípio é verdadeiro hoje. Deus não é limitado pelo tamanho de nossos recursos, mas ele é profundamente movido pelo tamanho de nossa fé e nossa disposição para obedecer. Muitas vezes, ficamos diante do Senhor implorando por um avanço, enquanto seguramos a própria coisa que Ele nos pediu para dar. Dizemos, Senhor, eu não tenho o suficiente. Não posso dar. Não posso dar esse passo de fé. Mas a verdade é que é nossa obediência que libera o poder de Deus em nossa vida. É nossa disposição de confiar nele mesmo quando não faz sentido que abre as portas para a provisão divina. Pense no menino que ofereceu seus 5 pães e 2 peixes a Jesus. Nas mãos dos discípulos era apenas um pequeno almoço, mas nas mãos do Mestre tornou-se um banquete para milhares. Jesus tomou o que foi oferecido em fé, simples, abençoou, partiu e multiplicou até que cada pessoa estivesse satisfeita e sobraram 12 cestos cheios, conforme João
6, versículos 9 a 13. Você está pronto para mudar sua vida? Comente. Estou pronto e não esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Ou considere a viúva nos dias de Elias, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite em sua botija. Ela estava preparando sua última refeição para si mesma e seu filho, esperando morrer logo depois. Mas quando o profeta lhe pediu para compartilhar o pouco que tinha, ela obedeceu. Ela fez um pequeno bolo para ele e, a partir daquele dia, sua botija de farinha nunca se esvaziou e sua jarra de azeite nunca se secou, até que o Senhor enviou chuva sobre a terra, conforme 1 Reis 17, versículos 12 a 16. Amados, o mesmo Deus que multiplicou o azeite para uma viúva desesperada, que alimentou uma multidão com o almoço de um menino e que sustentou uma casa durante um tempo de fome, é o Deus que está pronto para derramar suas bênçãos sobre vocês hoje. Mas a questão: vocês confiarão nele. Vocês darão um passo de fé e obedecerão, mesmo quando não podem ver o resultado. Deus está chamando vocês para pegar o pouco que têm, colocá-lo em suas mãos e confiar nele para o aumento. Assim como o sal que vocês colocam em um canto sagrado de seu lar torna-se um símbolo da aliança divina, também cada ato de obediência torna-se uma semente para a provisão sobrenatural. Portanto, meus amigos, eu os exorto hoje: não se contenham, não deixem que o medo ou a dúvida os impeçam do avanço que Deus preparou para vocês. Deem esse passo de fé, obedeçam à palavra do Senhor, pois quando o fizerem, vocês desbloquearão as comportas do céu e experimentarão a vida abundante que só Ele pode dar. Enquanto avançamos mais profundamente nesta mensagem, meus amigos, devemos nos fazer uma pergunta profunda. Por que Deus escolheu o sal como um símbolo de sua bênção? Por que não algo mais precioso como ouro ou prata? Ou algo mais majestoso como os cedros do Líbano ou as pedras do templo? Porque o sal, o que há nesse mineral simples e humilde que captura o coração de Deus e revela suas promessas eternas ao seu povo. Para entender isso, devemos primeiro reconhecer que Deus frequentemente usa o comum para demonstrar o extraordinário. Ele se deleita em tomar o que o mundo considera insignificante e transformá-lo em um vaso de seu poder e glória. Assim, como ele escolheu o pastor Davi para derrotar o gigante Golias e chamou os pescadores Pedro e João para serem os pilares de sua igreja também, ele escolheu o sal como um símbolo de sua bênção de aliança. O sal, em sua essência, é um conservante. Ele tem o poder de resistir à deterioração, de impedir a corrupção e de preservar o que de outra forma estragaria. No mundo antigo, o sal não era apenas um tempero, mas um meio vital de sobrevivência. Sem ele, os alimentos apodreceriam, as doenças se espalhariam e comunidades inteiras poderiam perecer. O sal protegia a vida. Era um símbolo de pureza e resistência, qualidades que refletem a própria natureza da aliança de Deus. Em Levítico 2, versículo 13, o Senhor deu este comando específico ao seu povo: todo sacrifício da tua oferta de cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar à tua oferta de cereais o sal
da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Isso não era uma sugestão casual, mas uma exigência divina. Por quê? Porque o sal representava a natureza eterna das promessas de Deus. Assim como o sal preserva e purifica também, a aliança de Deus permanece inquebrável, durando por todas as gerações. Vemos esse princípio novamente em Números 18, versículo 19, onde o Senhor fala a Arão e seus descendentes, dizendo: tudo o que for separado das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-o a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo por estatuto perpétuo. Aliança de sal para sempre é perante o Senhor para ti e para a tua descendência contigo. Meus amigos, esta é uma poderosa declaração da fidelidade imutável de Deus. Ele é um Deus que mantém sua aliança, e o sal serviu como um lembrete constante desse vínculo inquebrável. Mas o significado do sal não termina aí. Quando Jesus andou na terra, ele levou esse mesmo simbolismo às suas ensinanças. No Sermão da Montanha, ele disse aos seus discípulos em Mateus 5, versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Nesta única declaração, Jesus capturou a essência do chamado do crente. Assim como o sal preserva e purifica também, somos chamados a preservar a verdade, a resistir à corrupção do mundo e a sermos um testemunho vivo das promessas imutáveis de Deus. Quer mais conteúdos incríveis? Ative o sininho e deixe um comentário para eu saber que você está aqui. Mas há algo ainda mais profundo aqui, meus amigos. O sal não apenas preserva, ele também realça o sabor. Ele intensifica o que já está lá, trazendo à tona a riqueza e a profundidade que de outra forma permaneceriam ocultas. Este é o próprio coração de nosso relacionamento com Deus. Quando andamos em aliança com Ele, nossas vidas assumem uma riqueza e um propósito que não podem ser encontrados nos prazeres fugazes deste mundo. Tornamo-nos a luz do mundo, o sal da terra, trazendo o sabor do céu para uma geração perdida e moribunda. Considere o profeta Eliseu mais uma vez. Quando as águas de Jericó estavam amargas e a terra era estéril, ele não pediu uma grande cerimônia ou uma demonstração poderosa de poder. Ele pediu uma tigela de sal. Ele a derramou na fonte e declarou em 2 Reis 2, versículo 21. Assim diz o Senhor: curei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E a partir daquele momento, as águas foram curadas e a terra foi restaurada. Meus amigos, este é o poder do sal. Nas mãos de um crente, é um símbolo da promessa de Deus de curar, restaurar e abençoar. É um lembrete de que até mesmo o menor ato de fé, quando oferecido em obediência, pode liberar o poder milagroso de Deus. Portanto, ao colocarem sal naquele canto sagrado de seu lar, ao dedicarem sua casa ao Senhor, lembrem-se do profundo significado espiritual desse simples ato. Vocês estão declarando que seu lar pertence ao Deus da aliança, o Deus que mantém suas promessas, o Deus que abençoa aqueles que andam em seus caminhos. Deem este passo de fé, meus amigos. Que o sal seja um símbolo de sua confiança no Senhor. Que seja um testemunho de sua fidelidade, um lembrete
de que suas promessas são imutáveis e eternas. Pois quando vocês se alinham com a aliança de Deus, abrem as portas para a provisão divina, para o favor sobrenatural e para a vida abundante que só Ele pode dar. Quero falar diretamente àqueles que se sentem presos por barreiras financeiras, aqueles que lutaram por anos para se libertarem das correntes da falta e da dívida. Talvez vocês tenham orado por um avanço, jejuado por um milagre e declarado as promessas de Deus sobre suas finanças. No entanto, as montanhas de contas e fardos permanecem. Se esse é o seu caso, esta mensagem é para vocês. É hora de quebrar essas barreiras financeiras, não através das estratégias do mundo ou dos esquemas dos homens, mas através de uma mentalidade de aliança que alinha sua vida com as promessas imutáveis de Deus. Desde o início, Deus desejou abençoar seu povo, prover suas necessidades e torná-los uma luz para as nações. Quando ele chamou Abraão de sua terra natal, ele prometeu em Gênesis 12, versículo 2, «Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção». Essa não foi apenas uma promessa de bênção espiritual, mas uma declaração de prosperidade financeira e influência. Abraão se tornaria um homem rico, com rebanhos e gados prata e ouro, e uma casa que cresceu para se tornar uma nação poderosa. Mas essa bênção não era automática. Ela exigia um relacionamento de aliança com o Deus vivo. Vejam a diferença entre aqueles que lutam na escassez e aqueles que caminham na abundância divina. Não é apenas uma questão de esforço ou talento. É uma questão de aliança. É uma questão de posicionar sua vida sob a bênção de Deus, de andar em obediência à sua palavra e de confiar nele como sua fonte última. Considere a vida de Isaque, o filho de Abraão. Em Gênesis 26, encontramos Isaque vivendo em um tempo de fome. A terra estava seca, as colheitas haviam murchado e os poços haviam secado. Era um tempo de crise econômica. Um tempo em que a maioria teria arrumado suas coisas e fugido para terras mais férteis. Mas Deus falou a Isaque e disse em Gênesis 26, versículos 2 e 3, «Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei». Isso deve ter parecido uma decisão arriscada. Permanecer em um lugar de seca, semear em terra árida, confiar que Deus proveria no meio da escassez, exigia uma fé enraizada na aliança. Mas Isaque obedeceu. Ele plantou suas colheitas. Ele cavou novos poços. E a Bíblia diz, em Gênesis 26, versículos 12 e 13, «Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoava. E o homem se enriqueceu, ia se enriquecendo, até que se tornou muito rico». Que imagem poderosa da provisão da aliança. O avanço de Isaque não veio das condições ao seu redor, mas da aliança acima dele. Veio de sua disposição de confiar na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Junte-se a nós, curta, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos para espalhar energia positiva. Meus amigos, este é o poder de uma mentalidade de aliança.
é a capacidade de olhar além do natural, de ver além das limitações e de acreditar que o Deus que fez os céus e a terra é seu provedor, seu sustentador e sua fonte. Na nova aliança, vemos esse mesmo princípio em ação na igreja primitiva. Os crentes em Jerusalém enfrentaram intensa perseguição e dificuldades econômicas. Muitos perderam seus empregos, suas casas e sua segurança por causa do Evangelho. Mas em vez de viverem com medo, eles escolheram viver na aliança. Eles compartilharam seus bens, partiram o pão juntos e confiaram em Deus para sua provisão diária. E a Bíblia diz, em Atos 4, versículos 34 e 35, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada um segundo a sua necessidade. Isso não era um programa governamental, nem um esforço temporário de alívio. Era o resultado de uma mentalidade de aliança que via Deus como sua fonte última. Uma comunidade que entendia o poder de viver sob a bênção divina. Hoje, somos chamados a essa mesma mentalidade de aliança. Somos chamados a quebrar as barreiras financeiras que nos seguraram, a sair do sistema de medo e escassez do mundo e a colocar nossa confiança no Deus que possui o gado de 1000 colinas. Devemos ver nossas finanças não como meros números em uma conta bancária, mas como ferramentas para o reino, como sementes para uma colheita que durará por toda a eternidade. Portanto, eu os desafio hoje: libertem-se do medo da falta. Libertem-se da mentalidade que diz que vocês são vítimas de suas circunstâncias. Peguem o sal da aliança de Deus, coloquem-no naquele canto sagrado de seu lar e declarem que sua casa é um lugar de provisão divina, um lugar onde as bênçãos de Deus fluem sem medida. Pois quando te fizerem, vocês descobrirão que o mesmo Deus que abençoou Abraão, que prosperou Isaque e que multiplicou os pães e peixes para as multidões, é o Deus que está pronto para derramar suas bênçãos sobre vocês hoje. Ele é o Deus que os chama a caminhar na plenitude de sua aliança, a quebrar as correntes da limitação financeira e a viver no transbordo de sua provisão abundante. Quero lembrá-los de uma verdade profunda. Deus se deleita em transformar lugares comuns em espaços sagrados. Ele toma o que o mundo ignora, o que parece comum e insignificante, e o transforma em um lugar de habitação para sua glória. Este é o mistério de sua natureza divina, que o Deus Todo-Poderoso, que está entronizado nos céus, escolheria fazer sua casa entre os homens, colocar sua presença nos cantos humildes de nossas vidas. Desde o início, Deus esteve no negócio de transformar o comum em extraordinário. Considere a história de Jacó no livro de Gênesis. Enquanto fugia de seu irmão Esaú, um fugitivo com nada além de um cajado na mão, Jacó chegou a um certo lugar e deitou-se para descansar. A Bíblia diz que ele pegou uma das pedras, ali, colocou-a sob sua cabeça e deitou-se para dormir, conforme Gênesis 28, versículo 11. Era um lugar comum, um trecho árido de deserto, sem nada que o marcasse como especial ou significativo. Mas enquanto Jacó dormia, ele teve uma visão de uma escada que alcançava o céu, com anjos
subindo e descendo por ela. E o próprio Senhor estava acima dela, e disse em Gênesis 28, versículo 13: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado a darei a ti e à tua descendência. Quando Jacó acordou, ele estava cheio de temor e disse em Gênesis 28, versículos 16 e 17: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão temível é este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Meus amigos, o que era um pedaço comum de deserto tornou-se naquele momento um espaço sagrado. Uma pedra simples tornou-se um altar. Um solo árido tornou-se um lugar de encontro divino. E um fugitivo em fuga tornou-se um homem com um destino. Este é o poder da presença de Deus. Ele toma o comum e o faz santo. Ele toma o negligenciado e o torna um lugar de propósito divino. E o mesmo é verdade para vocês e para mim hoje. Pense em Moisés cuidando das ovelhas de seu sogro no lado mais remoto do deserto. Por 40 anos, ele vagou por aquelas encostas solitárias, cuidando de seu rebanho, vivendo uma vida tranquila e sem destaque. Mas um dia, ao se aproximar da montanha de Deus, ele viu um arbusto que queimava com fogo, mas não era consumido. Ao se aproximar, uma voz o chamou da chama, dizendo em Êxodo 3, versículos 4 e 5: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aquele flanco da montanha, aquela encosta rochosa, onde as ovelhas pastavam e o sol batia, dia após dia, tornou-se um espaço sagrado, um lugar onde Deus escolheu se revelar a um homem que pensava que sua vida havia passado despercebida. E desse encontro, Moisés foi transformado de um pastor esquecido no libertador de uma nação. Meus amigos, este é o Deus que servimos. Ele toma os lugares comuns de nossas vidas, nossos lares, nossos locais de trabalho, nossos armários de oração, e os transforma em espaços sagrados onde seu poder é revelado e sua glória é manifestada. Ele toma o sal que colocamos naquele canto tranquilo de nossos lares e o transforma em um símbolo de sua aliança, um lembrete de suas promessas imutáveis e um ponto de contato para sua provisão sobrenatural. Pense na sala superior, em Jerusalém, uma câmara comum, no andar de cima, em uma casa qualquer, onde os discípulos se reuniram em medo e incerteza após a crucificação de seu Senhor. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus desceu sobre aquele lugar como um vento impetuoso, e línguas de fogo repousaram sobre cada um deles. Aquela sala comum tornou-se o berço da igreja, a plataforma de lançamento para o Evangelho e o ponto de partida de um movimento global que abalaria as próprias fundações do mundo. Ou considere o estábulo em Belém, um abrigo humilde para o gado, cheio do cheiro de feno e do som de animais inquietos. No entanto, foi naquele lugar comum que o Salvador do mundo deu seu primeiro suspiro, que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aquele estábulo, aquele lugar humilde, tornou-se o espaço mais sagrado de toda a história. Um lugar onde os anjos cantaram e os pastores se ajoelharam em adoração. E, meus amigos,
O que dizer de seu lar? O que dizer daquele canto onde vocês colocaram o sal da aliança de Deus? O que dizer daquele lugar onde vocês se ajoelham para orar, onde abrem sua Bíblia e buscam a face de seu Pai no céu? Vocês percebem que ele pode se tornar um espaço sagrado, um lugar onde a presença de Deus habita, um lugar onde seu poder é liberado e seus propósitos são manifestados. Vocês podem olhar para seus arredores e ver apenas o comum: a mesa da cozinha, a cadeira da sala de estar, o pequeno quarto onde sussurram suas orações tarde da noite. Mas eu lhes digo, meus amigos, que Deus pode transformar esses espaços humildes em lugares de encontro divino. Ele pode transformar sua casa em uma casa de oração, sua sala de estar em um santuário. Portanto, eu os exorto hoje, dediquem esse espaço ao Senhor e convidem sua presença para encher seu lar. Tomem esse simples ato de colocar sal em um canto sagrado como uma declaração de fé, como um símbolo de sua aliança com o Deus vivo. Pois quando o fizerem, vocês descobrirão que o comum se tornou extraordinário, que o comum se tornou santo e que seu lar se tornou um espaço sagrado, um lugar onde o céu toca a terra. Na correria da vida, é fácil ignorar as coisas cotidianas, os momentos simples, os itens comuns que enchem nossos lares e locais de trabalho. Mas quero lhes dizer hoje que, escondidos dentro dessas coisas comuns, há segredos espirituais profundos que podem desbloquear o poder de Deus em sua vida. O comum, quando tocado pela mão de Deus, torna-se extraordinário. As coisas que parecem insignificantes quando dedicadas a Deus carregam o potencial para uma transformação divina. Este é o mistério da economia de Deus. Ele usa o lugar comum para revelar o extraordinário. Considere a história de Moisés e o arbusto ardente em Êxodo 3. Moisés, um pastor no deserto, passou anos conduzindo ovelhas, vivendo uma vida de obscuridade. No entanto, quando encontrou o arbusto ardente, algo mudou. O que antes era um arbusto comum tornou-se o local de uma revelação divina. O arbusto queimava com fogo, mas não era consumido. Deus falou a Moisés daquele arbusto, chamando-o para um propósito maior do que ele poderia ter imaginado. O arbusto em si não tinha nada de especial no sentido natural, mas quando a presença de Deus o tocou, tornou-se terra santa. Vejam, meus amigos, Deus se deleita em usar as coisas comuns em nossas vidas para realizar seus propósitos. Naquele momento, Deus não escolheu um palácio, um templo ou um altar para falar sua palavra. Ele usou um arbusto, uma planta cotidiana simples que Moisés poderia ter passado centenas de vezes, sem dar uma segunda olhada. Deus mostrou a Moisés que ele pode falar com vocês nos lugares mais inesperados, nas circunstâncias mais comuns. A mesma verdade se aplica ao sal que colocamos em nossos lares hoje. O sal em si é uma coisa comum. É um ingrediente que usamos todos os dias, um tempero, para fazer nossa comida ter um gosto melhor. Mas quando o sal é usado de acordo com a palavra de Deus, ele se torna um poderoso símbolo de aliança e bênção. Em Levítico 2, versículo 13, Deus ordenou aos israelitas: todo sacrifício da tua oferta de cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar à tua oferta de cereais o sal da aliança do teu Deus.
Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. O sal não era apenas para dar sabor, mas um símbolo da aliança entre Deus e seu povo. No Antigo Testamento, o sal era usado para preservar a santidade dos sacrifícios e ofertas, lembrando os israelitas de que seu relacionamento com Deus era sagrado e eterno. Quando vocês colocam sal em um lugar sagrado em seu lar, não é apenas um ato de decoração ou superstição. É um ato espiritual que declara sua aliança com Deus, sua disposição de convidar sua presença em sua vida cotidiana. Assim como o sal, no Antigo Testamento, era ungido e separado, também o sal em seu lar pode ser separado para o propósito de convidar a santidade de Deus para cada canto de sua vida. Mas o sal não é a única coisa comum com um significado espiritual oculto. A Bíblia está cheia de histórias de como Deus usou objetos cotidianos para revelar sua glória e poder. Pense no cajado de pastor nas mãos de Moisés. À primeira vista, era apenas um pedaço de madeira, algo que ele usava para guiar seu rebanho. Mas quando Moisés o jogou no chão, em obediência ao comando de Deus, ele se transformou em uma serpente, um sinal do poder e autoridade de Deus, conforme Êxodo 4, versículo 3. Ou considere os 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus. Eles não eram nada além do almoço de um menino, algo que poderia facilmente ter sido ignorado. Mas quando Jesus os abençoou e partiu, eles foram multiplicados e se tornaram suficientes para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, conforme João 6, versículos 9 a 13. E o que dizer das talhas de água no casamento em Caná? Os servos as encheram com água, uma água comum e cotidiana, que todos esperavam que fosse usada para a lavagem cerimonial. Mas quando Jesus falou sobre elas, aquela água foi transformada no melhor vinho, conforme João 2, versículo 11. Esses são todos exemplos de como Deus toma o que é comum e o infunde com seu poder divino. Ele toma o comum, o cotidiano, e o transforma em algo milagroso. E ele ainda faz isso hoje. Vocês podem olhar ao redor de seu lar e ver apenas o lugar comum, os móveis, os pratos, as paredes que testemunharam seus momentos cotidianos. Mas eu lhes digo, quando vocês dedicam essas coisas a Deus, quando colocam sal naquele canto sagrado, vocês estão convidando o poder de Deus para transformar o comum em extraordinário. Da mesma forma, Deus pode tomar as circunstâncias comuns de sua vida e transformá-las em algo poderoso. As provações que vocês enfrentam, as lutas que suportam os desafios que parecem esmagadores, quando colocados nas mãos de Deus, tornam-se oportunidades para sua glória ser revelada. O que vocês veem como uma luta, Deus vê como uma chance de exibir sua fidelidade. O que vocês veem como um revés, Deus vê como uma preparação para um milagre. O apóstolo Paulo entendeu essa verdade. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, ele escreve: "E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." Paulo aprendeu o segredo de que o poder de Deus
funciona melhor no meio do comum, do fraco e do ordinário. É em nossa fraqueza que a força de Deus é mais claramente revelada. É em nossa falta que sua abundância brilha mais intensamente. Deus quer fazer o mesmo por vocês hoje. Ele quer tomar o comum, os momentos cotidianos de sua vida e infundi-los com sua presença. Ele quer transformar seu lar em um lugar onde seu espírito habita, onde seu poder é evidente em cada canto. Ele quer tomar seus desafios e transformá-los em testemunhos de sua grandeza. Mas isso requer ação de sua parte, requer fé, requer sair do mundano e acreditar que Deus pode tomar o simples, o comum, e usá-lo para a sua glória. Requer colocar aquele sal no canto sagrado de seu lar, dedicando-o a Deus e declarando sua presença sobre sua casa. Quando vocês fazem isso, estão reconhecendo que Deus está nos detalhes de sua vida. Estão convidando-o para os momentos cotidianos. Estão permitindo que ele transforme o comum em extraordinário. E estão se abrindo para as incríveis bênçãos que vêm de viver em aliança com o Criador do universo. Quando falamos sobre liberar a bênção, estamos falando sobre entrar na poderosa realidade de que Deus pode tomar o que parece insignificante e transformá-lo em algo poderoso. A verdade é que muitos de nós caminham pela vida com os olhos fixos no natural, no comum e no mundano. Medimos o sucesso pelos padrões do mundo, pela riqueza, pelo status, pelo ganho material. Mas e se eu lhes dissesse que as bênçãos de Deus não estão ligadas ao que vocês podem ver com seus olhos? E se eu lhes dissesse que ele se deleita em tomar o pequeno, o negligenciado e o simples e transformá-lo nos vasos de sua provisão divina? No livro de João, encontramos um dos exemplos mais poderosos de como Deus pode tomar o mundano e transformá-lo em algo milagroso. Em um casamento em Caná, Jesus e seus discípulos eram convidados e os anfitriões ficaram sem vinho. Era uma coisa pequena no grande esquema da vida, mas para aqueles envolvidos era uma crise. A vergonha social de ficar sem vinho teria sido uma desgraça pública. Mas esse problema aparentemente insignificante chamou a atenção de Jesus. Em João 2, versículos 3 a 5, lemos: E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Notem que Jesus não realizou imediatamente um milagre. Ele não acenou com a mão ou declarou uma bênção sobre as pessoas. Em vez disso, ele instruiu os servos a encherem 6 talhas de pedra com água. Eram talhas usadas para lavagem cerimonial. Eram talhas comuns e ordinárias, que não tinham poder inerente para mudar a situação. Elas foram enchidas com nada além de água. Mas quando obedeceram ao seu comando, algo milagroso aconteceu. Jesus transformou aquela água no melhor vinho. E os convidados no casamento ficaram maravilhados, conforme João 2, versículos 6 a 10. O que vemos neste momento é o poder da obediência e da fé. Os servos não questionaram Jesus. Eles simplesmente obedeceram às suas instruções. E ao fazerem isso, liberaram a bênção de Deus naquela situação comum. Aquelas talhas de água, antes usadas apenas para lavagem, tornaram-se
os próprios vasos pelos quais Jesus realizou seu primeiro milagre. Aquele banquete de casamento que estava à beira da vergonha foi transformado em uma celebração de abundância divina. Deus quer fazer o mesmo por vocês hoje. Ele quer tomar as coisas comuns de sua vida, as coisas que vocês ignoraram, as coisas que consideraram insignificantes e transformá-las em vasos de sua bênção. Mas há um ingrediente-chave nessa transformação: a fé. Jesus disse aos servos: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Esse foi o passo crítico. Foi a fé deles, sua disposição de obedecer ao comando de Jesus, que desbloqueou o milagre. E isso é verdade em sua vida também. É sua fé que desbloqueia o poder de Deus. Quando vocês confiam nele, quando acreditam em sua palavra e quando dão um passo em obediência ao seu chamado, vocês verão o mundano transformado em milagroso. Verão Deus tomar o comum e torná-lo santo. Mas a fé não é apenas sobre acreditar nos grandes momentos dramáticos. É sobre ver o sagrado no comum. É sobre reservar um momento para orar por seu lar, por sua família e pelas coisas simples em sua vida. Quando vocês confiam em Deus com as coisas pequenas, Ele é fiel para torná-las grandes. Quando vocês o convidam para a sua vida cotidiana, Ele os abençoará de maneiras que vão além do que vocês podem imaginar. Pense na viúva em 2 Reis 4. O profeta Eliseu veio a uma viúva que estava em extrema necessidade. Seu marido havia morrido, deixando-a com nada além de dívidas. Ela não tinha como pagar, e seus credores estavam ameaçando levar seus filhos como escravos. Eliseu perguntou a ela em 2 Reis 4, versículo 2. "Que tens em tua casa?" Ela respondeu: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite." À primeira vista, isso parecia nada. Uma pequena botija de azeite, mal suficiente para uma refeição, dificilmente suficiente para mudar a situação. Mas Eliseu lhe disse para ir e pedir emprestado o maior número possível de vasilhas vazias de seus vizinhos. E quando ela o fez, Eliseu a instruiu a derramar o pouco azeite que tinha nessas vasilhas. Enquanto ela obedecia, o azeite continuava a fluir, enchendo cada vasilha que ela havia reunido. Eventualmente, o azeite parou apenas quando todas as vasilhas estavam cheias. E a viúva pôde vender o azeite e pagar sua dívida com o suficiente sobrando para viver conforme 2 Reis 4, versículos 3 a 7. O que vemos aqui é o poder de Deus para multiplicar o comum. O azeite não era nada especial. Era apenas uma pequena botija de azeite que mal podia encher uma vasilha, quanto mais muitas. Mas quando a viúva colocou sua fé na capacidade de Deus de multiplicar, ela liberou a bênção. Sua obediência à palavra de Deus, sua disposição de confiar em sua provisão, transformou seu azeite aparentemente insignificante em um milagre. Em sua vida, vocês podem se sentir como aquela viúva. Podem olhar ao redor e ver uma falta de recursos, uma falta de oportunidade, uma falta de paz. Mas Deus está lhes dizendo: hoje, não olhem para o que vocês não têm. Olhem para o que vocês têm, o que está em sua casa, o que está em suas mãos. Pode parecer pequeno, mas nas mãos de Deus é mais do que suficiente. Coloquem-no diante dele. Confiem em seu poder
e observem enquanto ele o multiplica para sua glória. Este é o segredo para liberar a bênção em sua vida, a fé. É sobre reconhecer que Deus pode tomar as coisas comuns de sua vida e transformá-las em vasos de sua graça. É sobre confiar que quando vocês obedecem à sua palavra, não importa o quão pequeno ou insignificante possa parecer, ele trabalhará de maneiras além de sua compreensão. É sobre acreditar que Deus pode multiplicar o que vocês têm, seja uma pequena botija de azeite, uma pequena quantidade de sal, ou até mesmo os pequenos passos de obediência em sua vida diária. Quando vocês dão um passo em fé, estão abrindo a porta para as bênçãos de Deus fluírem em sua vida. Estão liberando seu poder nos momentos cotidianos. E ao fazerem isso, vocês experimentarão o milagroso no meio do mundano. Quando pensamos em uma casa marcada pelo favor e transbordo de Deus, não estamos falando simplesmente de um edifício físico. Estamos falando de uma casa espiritual. Seu lar, seu coração e o ambiente que vocês criam para sua família, seus entes queridos e vocês mesmos. Este é o lugar onde as bênçãos de Deus, seu favor e sua provisão fluem livremente, onde sua presença habita e onde a evidência de sua bondade é visível para todos. É um tipo de lar onde a paz reina, onde a abundância é mais do que material e onde o milagroso é uma ocorrência cotidiana. A Bíblia fala frequentemente sobre as bênçãos que vêm quando alinhamos nossos lares com a vontade de Deus. Em Deuteronômio 28, versículos 1 e 2 somos informados: se ouvires, pois, atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Notem a promessa aqui. Deus está dizendo que se escolhermos obedecê-lo, torná-lo o centro de nossos lares, suas bênçãos seguirão. Esta não é apenas uma promessa de riqueza material, mas uma promessa de paz, alegria, provisão e prosperidade espiritual. Quando o favor de Deus repousa sobre seu lar, há uma mudança na atmosfera. Tudo começa a mudar. As lutas que antes pareciam intransponíveis tornam-se oportunidades para crescimento e testemunho. Os medos e ansiedades que antes assombravam sua mente são substituídos por uma paz que excede todo o entendimento. Sua casa, sua vida, torna-se um santuário, um lugar onde a presença de Deus é sentida em cada cômodo. Não são apenas os tijolos e a argamassa que importam, mas a atmosfera que vocês criam através da fé e da obediência. Vemos esse princípio em ação na história do profeta Eliseu e a mulher sunamita em 2 Reis 4, versículos 8 a 17. Essa mulher, reconhecendo o poder de Deus sobre a vida de Eliseu, decidiu construir um quarto em seu lar para ele ficar sempre que passasse por sua cidade. Ela não fez isso por ganho pessoal. Ela o fez porque reconheceu a presença de Deus em seu ministério. A Bíblia nos diz que ela se esforçou muito preparando o quarto com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Ela honrou o profeta e, por sua vez, Deus a honrou. Eliseu, em gratidão por sua bondade, perguntou o que poderia fazer por ela.
Ela não buscava nada para si mesma, mas sua fidelidade a Deus levou a uma bênção inesperada. Eliseu profetizou que ela teria um filho e assim aconteceu. Quando a criança morreu anos depois, a fé da mulher no favor de Deus não vacilou. Ela colocou o corpo de seu filho na cama de Eliseu e foi em busca dele. Eliseu, movido por sua fé, voltou ao seu lar. E através de suas orações, Deus ressuscitou seu filho, conforme 2 Reis 4, versículos 32 a 37. Essa história é um lembrete poderoso de que quando honramos a Deus e convidamos sua presença em nossos lares, seu favor flui de maneiras que não podemos prever. O lar da mulher sunamita foi marcado pela bênção de Deus, não porque ela buscava riqueza material, mas porque ela escolheu fazer espaço para Deus em sua vida. O transbordo de sua obediência foi visto na provisão milagrosa de seu filho, na restauração da vida de sua criança e no favor divino que repousava sobre sua família. Quando fazemos espaço para Deus em nossos lares, abrimos-nos para bênçãos muito além do que podemos imaginar. Nossos lares, nossas famílias tornam-se marcados pelo favor de Deus. Esse favor não é apenas para coisas materiais, mas para tudo o que realmente importa. Nossos relacionamentos, nossa paz, nossa alegria e nossa realização. É o transbordo do amor e da graça de Deus que enche cada canto de nossas vidas, transformando tudo o que toca. No livro de Malaquias, Deus promete a seu povo que se trouxerem seus dízimos e ofertas ao seu celeiro, Ele abrirá as janelas do céu e derramará uma bênção tão grande que não haverá espaço suficiente para recebê-la, conforme Malaquias 3, versículo 10. Esta é uma imagem de transbordo divino, uma bênção tão abundante, tão transborda, que enche cada parte de sua vida. É importante entender que o favor de Deus não é apenas sobre riqueza, embora isso muitas vezes esteja incluído nas bênçãos que Ele proporciona. O transbordo do favor de Deus abrange tudo o que torna a vida abundante paz no meio do caos, alegria no meio da tristeza, provisão quando parece não haver nada e força quando vocês estão fracos. O favor de Deus é uma bênção holística. Ele toca cada área de sua vida e derrama de maneiras que vão além do físico. A igreja primitiva em Atos 2 fornece outro belo exemplo de uma casa marcada pelo favor de Deus. Em Atos 2, versículos 46 e 47, lemos: "E perseveravam todos os dias, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo." Aqui, vemos uma comunidade de crentes vivendo em harmonia, compartilhando seus recursos e honrando a Deus com suas vidas. Como resultado, Deus derramou seu favor sobre eles, e a igreja crescia diariamente à medida que as pessoas eram atraídas pelo amor e pela unidade que marcavam a vida dos crentes. Este é um lembrete poderoso de que o favor de Deus não é apenas sobre bênçãos individuais, mas sobre a comunidade que construímos em seu nome. Quando vivemos em unidade uns com os outros, quando amamos uns aos outros como Cristo nos ama, convidamos o favor de Deus para repousar sobre nós coletivamente.
Criamos um lar não apenas marcado por bênçãos pessoais, mas também por um transbordo coletivo da bondade de Deus que toca todos dentro dele. O favor de Deus não é apenas para os justos, mas para aqueles que escolhem buscar sua presença e fazer espaço para ele em suas vidas. É para aqueles que, como a mulher sunamita, escolhem honrá-lo com seus corações, seus lares e sua obediência. É para aqueles que, como a igreja primitiva, vivem em harmonia uns com os outros, compartilhando no transbordo da graça de Deus. E é para aqueles que, como os servos no casamento em Caná, estão dispostos a dar um passo em fé e obedecer ao comando de Deus, confiando que Ele transformará o comum em extraordinário. Mas quando vocês convidam a presença de Deus em seu lar, quando confiam nele, com sua vida, sua família e seu futuro, vocês estão criando um espaço para seu favor transborda. Vocês estão se abrindo para as bênçãos que Ele deseja derramar sobre vocês. E estão preparando o cenário para Deus fazer o milagroso em sua vida e em seu lar. Seu favor é um presente, mas requer nossa obediência e fé para desbloquear sua plenitude. Quando vocês vivem em alinhamento com sua vontade, seu lar será marcado por sua presença, sua paz e sua abundância. O transbordo será evidente para todos que entrarem, e sua vida se tornará um testemunho de sua bondade. E assim, meus queridos amigos, ao chegarmos ao final da nossa jornada, hoje eu quero que a verdade que compartilhamos não seja apenas ouvida, mas que ela se ancore profundamente na sua alma. Quero que você se lembre da santidade do seu lar, do poder imparável da sua fé e das bênçãos milagrosas que aguardam o momento em que você convida Deus a entrar em cada canto da sua vida. Nós desvendamos juntos o segredo deste humilde elemento, o sal, que simboliza a preservação, a pureza e, o mais importante, a aliança inquebrável de Deus com o seu povo. Assim como o sal transforma o sabor de uma refeição, a sua fé, ativada por um ato de obediência, pode transformar a atmosfera do seu lar, do seu coração e das suas finanças. A mensagem central que precisa ecoar em seu espírito é esta: o que você tem em suas mãos. Não importa quão pequeno, quão comum ou quão insignificante possa parecer aos seus olhos, nunca é insignificante quando colocado nas mãos de Deus. Seja um humilde pote de azeite, uma pequena porção de sal ou os pequenos passos de obediência em sua vida diária, Deus está pronto e ansioso para multiplicar. Ele não está interessado em sua riqueza como o mundo a define. Ele está interessado em seu coração, em sua obediência e em sua disposição de permitir que Ele seja o Senhor de cada área da sua vida. Seu lar, suas finanças, sua família, seu trabalho. Quando você abre espaço para Ele, quando você o coloca em primeiro lugar, Ele promete abençoá-lo de maneiras que transbordarão, de formas que vão além das suas maiores expectativas, de um jeito que o deixará maravilhado com o seu poder e a sua graça. Portanto, hoje eu os exorto com toda a urgência do meu coração a tomar esta mensagem e transformá-la em ação. Não espere por amanhã. Não espere por um momento melhor ou que as coisas estejam perfeitas. A perfeição que Deus requer é um coração perfeitamente entregue a Ele. Comece agora, agora mesmo. Pegue o sal
este símbolo poderoso da sua fé na aliança inquebrável de Deus e coloque-o nos lugares sagrados da sua casa. Crie um ponto de contato. Faça da sua casa um altar. Ao fazer isso, você não está realizando um ritual vazio. Você está fazendo uma declaração profética. Você está dizendo ao mundo espiritual que a sua casa é um lugar de provisão divina, onde as bênçãos de Deus fluem livremente, onde a sua presença habita e onde as suas promessas são cumpridas. Peça a Ele para abençoar seu lar, para abençoar seu trabalho e para transformar cada parte da sua vida. Obedeça à sua palavra, confie em suas promessas e observe com seus próprios olhos como Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre você bênçãos que você nem terá espaço para guardar. Lembre-se disto: a chave para o próximo nível do seu chamado, a chave para a abundância e o favor que Deus deseja lhe dar, reside na sua disposição de confiar nele com as coisas comuns da sua vida. Quando você coloca sua fé em ação, quando você entrega o que tem nas mãos dele, Deus fará o resto. Suas bênçãos transbordarão. Seu favor o cercará e você experimentará sua provisão de maneiras que o deixarão sem palavras. Então, eu lhes pergunto agora para que você responda. No silêncio do seu coração, você está pronto para colocar o sal nesses lugares sagrados? Você está pronto para sair da teoria e entrar na prática da fé? Você está pronto para entrar na abundância das promessas de Deus? Se a sua resposta é sim, se você tomou hoje a decisão de transformar seu lar em um santuário de bênçãos, eu quero que você faça algo poderoso. Declare isso para o universo. Vá até os comentários agora mesmo e escreva com toda a sua fé: eu abro as portas para a bênção. Deixe que esta seja a sua primeira semente de obediência e não pare por aí. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que você ama. 5 pessoas que precisam ouvir que uma pequena chave pode abrir uma porta gigantesca. Vamos criar uma corrente de favor divino. Confie nele hoje e observe como ele faz o que somente ele pode fazer.